Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Queridos irmãos do grupo de fraternidade Albino Teixeira, casa da qual tenho muitas saudades boas, nosso irmão Sergito, nossa dona Dadá, mãe dele, e muita gente boa. No livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, no capítulo 3, está escrito assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A coincidência no espaço que estamos vivendo atualmente na humanidade, quantas almas, ou melhor, quantos corpos dizimados. Então falamos de crise. Wilson Tropper dizia que a crise que há no mundo é crise moral, mas estamos vendo crise também de forma material, né? Crise que são destruições. Quantos corpos foram dizimados com essa pandemia? Mas isso não é coisa nova. Jesus falou lá no Evangelho de Mateus que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A humanidade é sacudida por essa pandemia que nos leva a crises. Daí o título do nosso tema: crises, aflições, destruições. Allan Kardec tem no terceiro livro, na terceira parte do livro dos Espíritos, seria o livro terceiro, fala das leis morais, lei divina, lei de adoração. Não tem nada a ver essas leis com as leis mosaicas, a não ser o capítulo da lei de destruição, onde no Pentateuco, ou melhor, nos 10 mandamentos de Moisés, está escrito lá, não matar. Capítulo 20 de Êxodo do Antigo Testamento. Então Kardec vai separar em 7 títulos ou subtítulos: destruição necessária e destruição abusiva. Aí ele fala se a destruição está na lei da natureza. O Espírito fala que, na verdade, o que chamar de destruição não é mais do que uma transformação. Tudo tem que nascer, tem que ser destruído para se regenerar. Para se regenerar, para que haja aquela permuta, né? É claro que dentro de qualquer situação de guerras, onde o general preocupa com os soldados que vão para a batalha, não estão preocupados com o uniforme ou com o veículo que leva os soldados, estão preocupados com o soldado, com o elemento, que no caso aqui é o Espírito Eterno, né? Então, se as religiões no início, nos séculos que passaram, não nos colocaram tanto medo da morte, especialmente com a ideia de um céu definitivo para alguns eleitos e o inferno definitivo para a maioria, nós não tivéssemos medo da morte, a morte para nós seria quase com alegria. Chega a hora de terminar o curso. Estamos encarnados, porém somos seres espirituais, dentro de uma viagem na Terra, como diz Teilhard de Chardin. Então, se a adesão é para a regeneração, é necessário que ela não chegue antes da época. Por isso que o Kardec mais na frente falará dos flagelos destruidores, não é? É claro que antes disso citaremos aqui a pergunta 733, se a necessidade de destruição haverá sempre na terra. Ela enfraquece entre os homens à medida que o espírito sobrepõe a matéria. E nos mundos superiores não são iguais às decisões igual temos na Terra. Por isso que São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: a reencarnação, como se processa na Terra, só acontece nos mundos inferiores, não é? Então, quando o homem, no caso da caça, os animais se caçam para alimentar-se. O homem muitas vezes faz apenas para vangloriar-se, uma matança desnecessária. E Kardec entra nos flagelos destruidores.
A destruição no dicionário é arruinamento, aniquilamento, demolição, que nós já vimos que pelos espíritos são transformações. Agora o flagelo é o quê? Tortura, punição, calamidade. Temos flagelos coletivos e temos flagelos individuais. Então, nos flagelos destruidores, Kardec perguntou por que Deus, de vez em quando, Deus coloca flagelos à humanidade. Dizem os espíritos que é para ela andar mais depressa. Quando estamos muito devagar, descuidados, paralisados, achando que é normal, que não é normal, então vem os flagelos para que ache essa impulsão, esse impulso. Mas o Kardec pensou, mas tem justo no meio, tem bons e tem maus. Problema que o Espiritismo responde, não há inocente. Aquilo que nós achamos bons, qual será o passado dele? E muitas vezes ele não é ruim não, está lendo junto com aquela calamidade para ajudar aqueles irmãos da calamidade, é por amor. Só que o espírito de luz e o espírito inferior, o que eles vão compreender e sentir com relação ao flagelo é diferente. Para uns é o fim do mundo, para outros é uma oportunidade para elevação, não é? Então, os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico. Mesmo nos maus que fazem, sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, que daí para frente vai melhorar, vai dar diferença, não é isso? O rompimento de barragens, nós vimos os tsunamis, nós vimos as pestes, igual teve a peste negra, que dizimou milhões de pessoas, uns falam 25 milhões, outros falam 100, outros falam 200. Mas a verdade, numa das pesquisas que vimos, a maioria concorda que são mais de 125 milhões. Então temos no Vesúvio, lá na época logo após o Cristo, lá em Pompeia e Herculano, tinha um personagem que nós amamos que estava lá no meio. Ele na época chamava Públio Lentulus, estava cego, cheio de conflitos, e lá quando teve aquele Vesúvio que entrou em erupção, porque naturalmente na Terra não existem criaturas que podemos controlar um vulcão, controlar um terremoto. Não é isso? Lá nós sabemos que os terremotos vêm lá da mudança das placas tectônicas lá no fundo do mar. Isso não depende de homem fazer para mudar isso. Então vem quando precisa de vir. Então, e o Kardec, a gente pode prevenir esses flagelos. Alguns sim, igual vai entrar aqui no título da guerra a gente pode evitar quando houver concórdia, quando houver paz, quando diminuir o egoísmo. Não é? Tanto é que Kardec perguntou quando ele entrou na fase de guerra, qual a causa que leva o homem à guerra? Ao responder, esse livro foi editado, a segunda edição, em 1860. Em 1860 nós temos 160 anos quase. Olha a resposta dos espíritos. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E na tradução da Febe está transbordamento das paixões. Nessa tradução do Salvador Gentili mesmo, esse mesmo. O Gentili, ele fala predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Claro que é o transbordamento do orgulho. No estado de barbárie, os povos não conheciam senão o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ele se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliar. Aqui está escrito humanidade, mas tudo eu estou achando que isso aqui seja um erro de digitação, seria humildade. Porque quando é que nós podemos falar que a guerra é algo que Deus manda? Se Jesus, em nome de Deus, pregou a paz, não é verdade? Então, não, olha bem, Kardec falou assim, um dia a guerra vai desaparecer. 1860, que foi a segunda edição, março de 1860, que saiu a segunda edição. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticar a lei de Deus, em todos serão irmãos. Aqui tem uma pergunta que eu não concordo com ela, porque depois que a gente lê a Revista Espírita e conhece Allan Kardec, pessoa grande, nobre, ele nos dá o direito de discordar, ou pelo menos não é discordar, é não concordar. Então não acreditamos que Deus vai deixar a guerra ser necessária. Isso é o orgulho dos homens que transborda, né? Fala que a liberdade e o progresso.
Aí entra no item do homicídio, faz a pergunta até, se fosse o Padre Léo aqui, ia falar que é uma pergunta imbecil. Olha bem, se o homicídio é um crime aos olhos de Deus, como diz minha filhinha, é óbvio. Óbvio. E eles respondem, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta a vida de expiação ou de missão. E aí está o mal. Imagina o trabalho que é para uma reencarnação. Quem lê o livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, o número de pessoas que participaram da reencarnação dele. A colaboração de muita gente. Então, de repente, alguém vai simplesmente... Claro que ninguém será assassinado sendo inocente. Mas mesmo assim, nós não podemos ser o que faz o mal, não. Jesus disse, é necessário que venham escândalos. Mas ai de quem porque um escândalo venha. Mas quando você cresce uma vida, independente dela ter que passar por aquilo, quem sabe estava acontecendo um processo de melhoria para ela, a pessoa, ou melhorar, ela mesma estava pensando em melhoria. É claro que, se fosse muito sincero no propósito, Deus não deixaria. Mas aquele que fez vai imaginar quanto caminho que o outro podia ter feito de bom. Ele torna-se responsável por aquele caminho que ele não vai percorrer mais. Não é? Ainda falando a respeito da crueldade. Aí, na crueldade, nós vamos entrar com outro processo que o espírita não pode esquecer quando fala, né? Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Os espíritas responderam, é um instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela sempre está de uma natureza má. Além do que, quando Paulo disse em Hebreus 12:1, o homem está cercado de uma nuvem de testemunhas. E no livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec perguntou, se influenciam os espíritos em nossas vidas, ou nossos atos? Responderam eles, muito mais do que pensais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Se eles nos dirigem, naturalmente um estado de vigilância vai ter a sociedade naquela hora. Um livro do racionalismo cristão que nós tínhamos, chamado Vida Fora da Matéria, mostrou uma foto, não sei que forma que eles montaram, dois irmãos em discussão, acirradas, brigando. A quantidade de espíritos em volta. Com todo respeito, com nossos irmãos que são, como diz Emmanuel, são os irmãos equivocados, que são inimigos sistemáticos do bem. Quando há uma discussão que nós aceitamos, essa situação vai gerar essa turma que vai vir junto. Então nós estamos convidando alguém para a briga. É igual nós estamos formando quadrilha. E é crime já até para o governo formação de quadrilha, né? Tem uma pergunta que nós estudamos aqui do homicídio, gente. Quem que é mais culpado aos olhos de Deus? O que mata o pai ou o que mata uma criança? Não tem como. O não matar do Antigo Testamento é o único mandamento que só tem essa frase, não matar. É claro que os irmãos preocupados com a alimentação vão falar que não matar e não matar aquilo, mas não matar é não matar. É começar com o semelhante, o respeito ao semelhante. Jesus não disse que não... tudo que quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Não queremos que ninguém nos mate, nós também não vamos matar ninguém. Porque lá na época, no capítulo das guerras, nós estamos lembrando aqui quando o Papa João Paulo II, logo que ele iniciou a missão dele como Papa, ele disse que quem mata não é a espada, é a mão que a maneja. Quem mata não é o revólver, é o dedo que aciona o gatilho. Quem mata não são as bombas, mas é aquele que aperta o dispositivo que vão detoná-las. Então a guerra não nasce nem no avião, nem no campo de batalha, nem nos escritórios. A guerra nasce no coração do homem. Quando o homem se tornar um pacificador, e a gente voltando com licença dos irmãos por descuido nosso, depois dessa pergunta aqui de 1860, tivemos a Revolução Russa, que mortes imensas, quantidade imensa, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, perdão, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, fora as guerras são íntimas de quadrilhas. Então não matar, apesar de, se foi antes do Cristo, quantos mil anos antes de Cristo foi o não matar? Apesar das próprias religiões, matavam. Muitas vezes, ao invés de seguirmos a preceito assim,
de amar os inimigos, a gente via lá no versículo, livra-te de teu inimigo, nós fazíamos assim em nome da religião. Quantas vezes em nome da a religião matou criaturas, julgando que estava prestando serviço a Deus? Jesus disse isso. Muitos vão vos perseguir, julgando que está fazendo um serviço a Deus. Quantos mataram aqueles irmãos que tinham os dons que hoje chamamos de mediunidade, porque eram chamados de bruxos? Quando os religiosos matavam os outros que não concordavam com as ideias? Isso tudo é crime que vai ficar aos olhos de Deus. Como Deus ama-nos de toda forma, Ele vai nos esperar consertar aquele mal que nós fizemos, não é? Aí o Kardec perguntou assim: como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação, não se referindo ao caso do aborto, né? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior à inteligência pode ser mau. Aquele que tem vivido muito sem se melhorar é mau. Nós vimos a capacidade bélica dos irmãos que promoveram a guerra. Né, vou falar uma coisinha, os judeus não vão gostar de eu falar isso, mas nosso irmão Hitler, ele matou 6.500.000 judeus que tinham que passar por aquilo, mas eu disse que passariam sem precisar da necessidade dele. E teve mais gente que ele matou: homossexuais, testemunha de Jeová e negros. Ele não matou só judeus. Irmãos que tinham que passar, tinham, mas precisava desfazer isso. Quando Jesus no Evangelho falou, né, a respeito de guerra, rumores de guerra e terremotos, porque tudo que tivemos que passar, a lei da vida vai proporcionar-nos a isso. Quando lá, mais na frente do Livro dos Espíritos, lá no Penas igual aos futuros, etc., vão perguntar, Kardec vai perguntar para os espíritos assim: será possível que Deus anote cada uma de nossas faltas para nos premiar ou punir? Essas faltas não são insignificantes para Ele? Responderão os benfeitores espirituais: Deus deixou suas leis, se as infringis, o problema é vosso. Deus não dirá ao companheiro: você está alimentando muito, você vai ficar obeso, você vai passar mal. Não, as leis estão. Se abusar, será uma consequência de sofrimento e dor. Quando Paulo escreveu lá em Gálatas: não erreis, de Deus ninguém zomba, o que o homem semear, o homem colherá, estava corroborando, já avalizando essa pergunta do Livro dos Espíritos. Ninguém vai colher sem plantar. Muitas vezes até de bem nós colhemos, porque Deus é muito mais misericórdia do que justiça. Haroldo Dutra ainda fala que a justiça divina, a misericórdia divina, incomoda a gente. Pessoas ruins tendo misericórdia o tempo todo. É considerado, temos que pensar que é uma chance de Deus falando, né? Então, ele pergunta o seguinte aqui: a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que são deslocados entre pessoas do bem desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, depois que esse é selecionado, mas para nascer no outro envoltório. Na última pergunta do Livro dos Espíritos, questão 1019, ela é formulada assim na tradução da FEB: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Responderam os espíritos benfeitores: que o bem reinará na terra contendo os habitantes que estiverem nela, os bons sobrepujarem aos maus. Sabemos e falamos disso a todo instante, que estamos na mudança de expiação e provas, são estados vibratórios para a regeneração. Então aquele irmão que tiver essa crueldade em si, que não conseguir despertar em si o sentimento que o Senhor colocou dentro de nós, que é da bondade, que é da compreensão, esse irmão não vai ser expulso, ele vai ser convidado a estudar em outra escola. Provavelmente vai passar muito mais dificuldades, vai sofrer, como diz um amigo meu, vai correr de dinossauro o tempo todo, mas vai ajudar aquela civilização e vai, por uma forma, ajudar e vai despertar em si, que é o normal, todo mundo vai ficar bom um dia, ninguém fugirá da evolução, mas enquanto isso perderá aquele espaço, porque não tem mais o direito de perturbar os que querem o caminho do bem. Numa parte do Antigo Testamento, eu não me recordo
onde havia uma situação na qual os bons eram retirados do meio dos maus para lugares melhores, porque já não tinha uma necessidade de sofrer aquela presença. Agora o que vai acontecer agora é que os maus é que não vão ficar mais perturbando aqueles não santos nem bons, porque na regeneração não terão santos, serão irmãos cuja boa vontade, cujo amor é maior, mas terão irmãos com lutas ainda. Então ele entrou no item do duelo. O nosso caderno entrou no tema do duelo, porque o duelo, hoje, não existe um duelo declarado, mas existe o duelo de família. A Ernesto Bozano fala que o casal que briga, que tem ódio, eles lançam projetos mentais um contra o outro. A casa fica impregnada. Um sensitivo que entrar numa casa onde o casal briga, o casal se odeia e se agride, tem ódio, vão sentir uma vibração diferente. Os filhos não terão a mesma paz, não é? Então, como o Kardec perguntou se o duelo pode ser um caso de legítima defesa, que na verdade não é. Porque quase sempre que o que provoca, ele tem certeza que vai abater o outro. E o outro que aceita, ele já sabe que vai morrer, seria um suicídio. Como os espíritos falaram aqui. Né? Se acentos são iguais, é homicídio e suicídio ao mesmo tempo. Não é? E o que mais por causa do suicídio? Ponto de honra. Kardec fala que é o orgulho e a vaidade, que são duas chagas da humanidade. Aí ele ainda fez a sua pergunta, falando o seguinte: mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que um recuo seria covardia? Depende dos costumes e dos usos, mas de qualquer forma é orgulho também, é orgulho ferido. Olha, eles falaram: quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Ao não matar do Antigo Testamento. Jesus já disse mais ainda, né? Se alguém te bater na face, vira outra. Vira outra não quer dizer que você vai se acovardar, não. Você vai ficar tranquilo. Ele vai dar um tapa. Se não tiver dar outra, alguma coisa vai acontecer. E muitas vezes mostrar outra é mostrar sua grandeza de alma ante aquela agressão. Porque se você retrucar, você estará tendo um conflito. Você está fazendo duelo com a pessoa, com o agressor, não é? E Kardec usou o último item, ele chamou de pena de morte. Aí ele perguntou se a pena de morte vai desaparecer um dia da legislação humana. Responderam os benfeitores: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida de sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época, que eles falaram que isso é muito triste, falo de uma época que ainda está muito distante de vós. Poucos lugares no mundo tem pena de morte ainda. Tem países que são governados por déspotas, por tiranos, que a pena de morte acontece em julgamento. Nos países civilizados que não tem pena de morte, sabemos que tem. Se for jurado por uma questão social, por aqueles que abusam do poder armado, como aqueles do poder dos irmãos que mexem com drogas. Quase sempre o irmão que está usando droga ou vendendo, ele está assinando uma sentença de morte. Ele está buscando a pena de morte para ele, porque se ele quer mudar o caminho, não vai mudar mais. Não deixarão ele voltar atrás. E ele com isso vai matar a família. Então ele está provocando a pena de morte até para a família dele, não é? O Kardec fala assim, quando fala assim, a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas. Aí perguntou: ela não foi necessária em determinadas épocas? Necessidade não é a palavra, responderam os benfeitores. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. A religião fez quantas penas de morte? Nós falamos anteriormente. Quantos irmãos foram mortos porque não liam da mesma forma a cartilha que o outro lia? Estão cometendo a pena de morte, né? Aí ele citou Jesus aqui, não podemos esquecer. Quem matou pela espada perecerá pela espada.
Isso temos também lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 9 a 10. Ouça, quem tem ouvidos que ouça. Quem levou em cativeiro irá. Quem matou pela espada perecerá. E ele havia dito: cada um receberá pelas suas obras. Mas temos que lembrar sempre que é necessário que venha escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. E a última questão desse capítulo, olha que coisa maravilhosa que nós vamos meditar. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus, que nós citamos agora mesmo? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando ela é aplicada em nome de Deus, e os que a afligem são acusados igualmente de homicídios. Quantos de nós, nas roupagens de outras religiões, com poder na mão, decretamos a morte das pessoas, especialmente se não eram simpáticas a nós outros? Quem lê o livro Renúncia, vão observar lá que, quando discordavam dos mandatários da religião de então, eram condenados. Prisão perpétua, morte. Então nós temos que cuidar. Por que tem uma lei de destruição? Para compreendermos o seguinte, que nós temos que preocupar com o que é essencial. Na hora de um flagelo, o essencial ali é a alma. Está acontecendo algo para melhorar a alma. E nós que fomos, igual ouvimos uma companheira dizer hoje que ela mudou para a família num determinado local, cada um tinha seu quarto, suas coisas todas, e deu enchente, acabou com tudo, perdeu o lugar de morar, mas com o tempo que passou, elas viram que o essencial não era aquilo que eles tinham. Nós não temos que, por nossa própria mão, por nosso moto próprio, procurar uma aflição, procurar um flagelo. Jesus disse lá no Sermão da Montanha: buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. A justiça de Deus será a lei que vai nos cercar, que vai nos encaminhar. Então, se aceitarmos tudo que passar, conforme que se ela existe foi porque Deus permitiu, e que a destruição é a transformação, vamos ver por que existe este capítulo no Livro dos Espíritos. Para que nós, sobretudo, pensemos, meditemos naquilo que é essencial. Se aceitamos Deus como Pai, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aceitar aquele que faz o flagelo, especialmente se não é natural, como alguém que Deus permitiu. É lamentar aqueles que fazem o mal, fazer oração por aqueles que tentam fazer o mal, e aqueles flagelos que o próprio mundo está fazendo com os desmatamentos que estão acontecendo, estão estragando a natureza. Naturalmente, muita gente que não teve culpa de um jeito, a gente não sabe. Então, meus irmãos, agradecendo essa oportunidade maravilhosa, vamos tomar licença para repetir o que nós temos aqui no Eclesiastes, que nós vimos no início, terminamos com ele desejando a paz de Jesus para cada um. Tudo tem seu tempo debaixo do céu, tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, ou tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Estamos afastados de abraçar momentaneamente, é uma crise, é um motivo para crescimento, para nós sentirmos o quanto faz falta um abraço, um cumprimento e um sorriso. Por isso que a gente chama Grupo de Fraternidade Albim Teixeira. Eu acho que é um nome, quando tem fraternidade, é um nome, sem desrespeitar nenhum dos centros, é um nome que é muito mais profundo. São aqueles que estão fazendo o que Jesus mandou. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz nos envolva a todos. Que Jesus continue conosco, hoje e sempre. Muita paz.